Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão, que Jesus possa estar com toda a sua família, em sua casa, em seu lar. É o que nós desejamos sinceramente, que haja muita saúde e muita paz. Hoje, no início de nosso programa, nós queremos nos solidarizar com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão atravessando uma provação difícil devido às enchentes que aconteceram. Queremos aproveitar o momento para enviar a todos as nossas melhores vibrações, as nossas preces, pedindo ao mundo espiritual, pedindo aos espíritos amigos que amparem a todos aqueles que tiveram prejuízos materiais, mas tiveram também certos prejuízos ou perdas espirituais, morais, com a partida de tantos entes queridos. Que todos recebam as nossas preces carinhosas, na certeza de dias melhores. Nós temos plena convicção de que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul logo haverão de reconstruir tudo e o Estado voltará a ter aquela beleza e aquela força que sempre teve. O poeta Euríclides Formiga, por nosso intermédio, no dia 7 de maio, ele nos ditou um poema que é uma oração. Nós pedimos aos nossos irmãos permissão para lê-la e dedicá-la a todos os nossos irmãos gaúchos. Prece pelo Rio Grande. Senhor Jesus, abençoe, dá paz do infinito azul aos nossos irmãos em prova no Rio Grande do Sul. Que esta gente valorosa, de coração tão gentil, receba neste momento as orações do Brasil. Sabemos que bem depressa, sob a tua proteção, o Rio Grande, de novo, será exemplo à nação. Exemplo de quem trabalha, de quem confia e tem fé, e que sempre se levanta, seguindo a lutar de pé. Estamos juntos, unidos, sob o signo da cruz, batalhando nos dois planos, pela vitória da luz. Legiões fiéis ao bem, no invisível se irmanando, tudo hão de fazer mais lindo ao teu divino comando. Sempre em crescente progresso, de Porto Alegre a Erechim, da enchente em lamaçal, florescerá um jardim. E então o Rio Grande mostrará ao mundo inteiro, ao ressurgir dos escombros, a alma do brasileiro. Euríclides Formiga, 7 de maio de 2024. Nós dedicamos este poema a todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
que estão enfrentando as dificuldades atuais. Em nosso programa, nós sempre temos falado alguma coisa sobre a vida de Chico Xavier. As suas lições extraordinárias estão registradas em dezenas e dezenas de livros e que foram anotadas por vários autores, como neste livro, Chico Xavier, Fonte de Luz e Bênçãos, de autoria de Urbano, Teodoro Vieira, já desencarnado, e Dirceu Abdala, nosso companheiro de Goiatuba. Eles sempre tinham oportunidade de estar com Chico, fosse em Uberaba ou em qualquer outra cidade. E certa vez, em Uberaba, no grupo espírita da prece, Urbano estando presente, participando de uma reunião, uma companheira que estava também participando da reunião comentou com Chico: Chico, mas como estava tão lindo e gostoso o trabalho lá na vila. O ambiente estava ótimo. Ela estava se referindo ao trabalho de sábado à tarde, à sombra do abacateiro, do qual eles haviam participado e agora estavam no sábado à noite, no grupo espírita da prece. E ela fez com Chico este comentário. Chico respondeu: minha filha, aquele serviço lá é o meu guarda-chuva, a minha cobertura espiritual. Os espíritos amigos daquele povo lá, os pobrezinhos, vêm tudo para cá me ajudar. Olha que ensinamento maravilhoso. E eu me recordo de uma lição semelhante que nos foi transmitida pelo Chico. Ele nos contava que logo no começo de suas faculdades mediúnicas, logo nos primeiros anos, ele recebeu de Emmanuel a seguinte orientação: que ele deveria sempre visitar os necessitados na periferia, que ele não deixasse de visitar semanalmente, pelo menos, os necessitados na periferia. Que ele fosse levar alguma coisa, que ele fosse fazer uma visita, uma prece, que ele fosse lavar alguma ferida de alguém que não tivesse quem fizesse esse trabalho. E diz o Chico que no começo de suas atividades mediúnicas, ele perguntou a Emmanuel: mas por quê? Por que o senhor acha que eu devo semanalmente estar em contato com os nossos irmãos mais necessitados? Aí Emmanuel respondeu: é porque você, Chico, você, esperamos, venha a desenvolver um trabalho significativo no campo da mediunidade. E toda a proteção que você puder angariar é interessante, é importante. E quando você visita uma família necessitada, os espíritos ligados àquela família necessitada passam também a proteger você, passam a dar cobertura a você. E assim, quando alguns espíritos mal intencionados se aproximam ou se aproximarem, esses outros espíritos não consentirão. Eles serão a sua segurança deste outro lado. Foi o que ele disse aqui. Minha filha, aquele serviço lá é o meu guarda-chuva, a minha cobertura espiritual. Os espíritos amigos daquele povo lá vêm tudo para cá me ajudar.
Então ele estava dizendo, eles vêm tudo para cá, para o grupo espírita da prece, me ajudar, porque logo em seguida, à noite, ele enfrentaria um trabalho pesado no campo da psicografia. Ele começaria a psicografar por volta das 20 horas e psicografaria por 3 horas ou mais, 3 horas seguidas ou mais, recebendo várias mensagens do mundo espiritual. E aqui neste mesmo capítulo, narra que o autor, que determinado companheiro da região do Triângulo, comunicando muito eufórico com o Chico que o centro acabara de ser construído e seria inaugurado dia tal, ao que o médium respondeu também com simplicidade. Estava comunicando, Chico, construímos o centro. Vai ser inaugurado dia tal. Aí o Chico disse, e a sopa? Emanuel está dizendo que quando a gente inaugura um centro ao meio-dia, a sopa deve começar às 2 da tarde. Vejamos que lição fantástica, não é? O Chico, naquele momento, pôde transmitir. O companheiro falando a respeito da inauguração do centro e ele perguntando pela assistência, pelo serviço de assistência. E a sopa? Emanuel está aqui dizendo que quando um centro é inaugurado ao meio-dia, a sopa deve começar às 2 da tarde. Porque, na verdade, somos nós, não é? Somos nós sempre os maiores necessitados de amparo e de proteção, como nos fala irmão José, em matéria de caridade, os mendigos somos nós. Irmão José, por nosso intermédio, escreveu certa feita, em matéria de caridade, os mendigos somos nós. E aqui ainda neste livro, há uma narrativa, porque todo ano Chico costumava visitar uma colônia de rancenianos, a colônia Santa Marta, ali nas proximidades de Goiânia. Todo ano, pela época do Natal, praticamente na véspera de Natal, ele visitava os rancenianos, os internos, na colônia Santa Marta, nas proximidades de Goiânia. Ele visitava todos os doentes e um pequeno grupo sempre o acompanhava nesta visita. E às vezes a visita recebia cobertura de alguns jornais da cidade de Goiânia. E aqui neste capítulo há uma história muito interessante, rápida. Os repórteres endereçando perguntas ao Chico, fazendo perguntas ao Chico, querendo saber. Um deles disse assim, Chico, consta que você afirmou que aqui existe uma rainha. Você confirma isso? Olha o repórter perguntando. Chico, consta que você afirmou que aqui na colônia de rancenianos existe uma rainha. Você confirma isso? Aí o Chico respondeu, não, eu não afirmei isso. Eu disse que há muitas rainhas, porque as lavadeiras, as lixeiras, as mães de sacrifício estão todas em planos superiores. Olha a resposta que ele deu. As lavadeiras, as lixeiras, as mães de sacrifício estão todas em planos superiores. Porque, de fato, nós todos que estamos aqui na Terra somos espíritos ainda necessitados de passar por provas e expiações, muitas vezes difíceis. E, realmente, aqueles que conseguiram superar essas provações já se encontram nos planos superiores.
E assim, nós temos aqui várias lições de Chico Xavier, como esta outra aqui que ele está nos dizendo, falando sobre as crianças, sobre Jesus, as crianças, a importância das crianças, as crianças que se aproximaram de Jesus certa feita e que os apóstolos quiseram afastar. Certa feita, Chico disse, quando o assunto se referia às criancinhas. Isso tudo os nossos companheiros iam anotando, escrevendo e depois publicavam, né? Chico disse: Jesus percorre distâncias enormes para socorrer uma criança. Ele anda com elas nas ruas. Então Chico quis dizer o seguinte, que Jesus protege as crianças, os espíritos de volta à terra, na idade infantil, defendendo essas crianças dos inúmeros perigos existentes. Crianças que às vezes estão longe da proteção de seus pais, porque estão trabalhando. Jesus, através de seus mensageiros, protege essas crianças. E nós todos que já passamos pela infância, não é? Não faz muito tempo. Todos nós que já passamos pela infância, sabemos de quantos perigos devemos ter sido livrados por esses companheiros de Jesus. Como Chico disse aqui, olha, Jesus percorre distâncias enormes para socorrer uma criança. Ele anda com elas nas ruas. De outra feita, os companheiros aqui transcrevem informações importantes. Havia desencarnado um companheiro, Dr. Romeu do Amaral Camargo. E Chico disse ao Dr. Elias Barbosa o que ele anotou no livro No Mundo de Chico Xavier, organizado por esse companheiro. Afirmou-me que prosseguia trabalhando ativamente em organizações espíritas cristãs do plano superior e que nós, os espíritas, carregamos enormes responsabilidades nos ombros, porque recebemos o conhecimento libertador de que as leis de Deus funcionam na consciência de cada um. Acrescentou que somos tão beneficiados no plano físico pelos princípios espíritas evangélicos e por isso mesmo tão agraciados pela misericórdia de Deus, que até a época em que conversava comigo pela primeira vez, não havia visto dentre os companheiros já desencarnados, com os quais convivia, um só que não se queixasse de condições deficitárias para com a doutrina espírita. E realmente nós ficamos pensando, né? A nossa responsabilidade para com a doutrina é muito grande. E às vezes nós não pensamos nisto. Comprometemos a doutrina, o seu avanço, não é? Filosoficamente, não podemos comprometer, porque a codificação, aí está, é uma fonte cristalina, perene, a jorrar sempre. Mas às vezes, com nossas atitudes, com as nossas opiniões próprias, às vezes com as nossas posturas doutrinárias, nós influenciamos negativamente as pessoas, transmitindo a elas uma imagem distorcida da doutrina. Existem, infelizmente, muitos confrades, e às vezes nós estamos até sendo um deles, não é? Que transmitimos uma imagem distorcida da doutrina às pessoas. E às vezes as pessoas adiam
a sua chegada à doutrina devido àquela imagem distorcida que nós transmitimos da doutrina, não é? A essas pessoas. E ele disse aqui, tão grandes eram as bênçãos recolhidas que todos admitiam terem saído da experiência física, reconhecendo-se endividados para com o espiritismo cristão, pelo qual, segundo a opinião deles mesmos, deviam ter trabalhado mais. De fato, todos nós precisamos, claro, dentro da medida do possível, fazer mais um pouco. Fazer mais um pouco pela divulgação da doutrina, sem pensar em proselitismo de arrastamento, sem pensar em fazer proselitismo de arrastamento, mas devemos pensar um pouco mais na divulgação da doutrina. Precisamos pensar um pouco mais no apoio que devemos dispensar aos grupos espíritas, aos centros espíritas, que às vezes sobrevivem com muitas dificuldades. Nós sabemos de centros espíritas que estão com muitas dificuldades, por exemplo, para pagar a conta da energia elétrica, a conta do fornecimento de água, a conta do imposto predial ou da taxa devida ao corpo de bombeiros, etc. e etc. A manutenção do prédio, a manutenção da obra. Nós, às vezes, vamos a uma casa espírita e não temos essa preocupação, não é? Essa preocupação com a manutenção do grupo, da casa, e às vezes o grupo está sendo mantido com muita dificuldade pelo idealismo de 2 ou 3 pessoas que também lutam com dificuldade pela sobrevivência. Às vezes lutam com dificuldade para realizar o serviço de assistência e nós às vezes não pensamos nisto. Na verdade, quase nós todos temos sido muito omissos neste sentido, esquecidos, não é, da parábola do óbolo da viúva. A viúva ofereceu ao templo, ela ofertou ali no gasofilácio o que ela podia, o que talvez viesse a fazer falta ao seu sustento para ela, que era uma mulher viúva e certamente com filhos para criar. Mas ela não deixou de oferecer o seu óbolo. E esse óbolo oferecido por ela foi imortalizado por Jesus na parábola. Ele não imortalizou aqueles que fizeram grandes doações. Ele não imortalizou aqueles que ali talvez fossem depositar uma bolsa repleta de ouro, mas ele destacou aquelas poucas moedas, aquele óbolo daquela senhora viúva. E esse óbolo todos nós podemos fazer. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.